Será que eu sou dependente de álcool e ainda não sei? Esse é o tema do Conversa Viva de hoje. E para tratar sobre esse assunto, estamos com a psiquiatra doutora Dara Alencar. Seja bem-vinda, doutora Dara. Obrigada. Para começar falando sobre esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo parece que naturalizado, fala para a gente sobre como é que está esse início do uso de álcool. Em que momento isso tem acontecido? Geralmente o início, principalmente no Brasil, na cultura brasileira, é muito influenciado pela sugestão de amigos, de familiares, tá ali numa festinha e quer introduzir, prova isso aqui, vê se você gosta, até mesmo seus parentes, né? Uhum, Dá uma provadinha aqui na cerveja, dá uma provadinha aqui nesse drink, e aí geralmente já começa ali na pré-adolescência, adolescência, antes mesmo da idade adulta aqui no Brasil, que é permitido, né? 18 uhum, anos. uhum. E isso vai se estendendo ao longo dos anos e muitas vezes vai se tornando uma situação problemática em que a pessoa nem percebe, né? Já entrou e já caiu naquela situação e nem percebe mais que está problemático. É E difícil perceber em que momento isso se torna um problema? é muito difícil. Muitas vezes as pessoas têm esse problema e elas não percebem. É, como é que a gente sabe que o paciente tem uma dependência do álcool? Porque muitas vezes as pessoas acham que a dependência é a quantidade ou a frequência de bebida alcoólica, mas não é só isso. É como isso impacta nos seus diferentes cenários da sua vida. Como é que o uso do álcool vai impactar no seu trabalho, vai impactar na sua rotina social, com seus amigos, seus familiares, seu relacionamento amoroso. Então, quando isso passa a impactar diversas formas de viver, diversos círculos, Uhum. isso já é uma dependência. Não é se eu beber a partir de tantos litros de cerveja por dia ou se eu bebo todo dia. Se você beber todo dia uma cerveja e você conseguir trabalhar e conseguir sair com seus amigos e não depender daquilo para se divertir, isso não é uma dependência. A dependência vai Uhum. ser justamente quando se algo se torna algo muito problemático para É você muito e as mais, pessoas ao redor. é muito mais sobre as consequências que aquele uso de álcool se torna, né? Realmente se torna. É certo o termo se torna abusivo? Sim, o uso abusivo pontual, certo? Que é Uhum. o binge, que às vezes é aquela, vai ter uma festa, eu vou beber todas, a pessoa bebe Uhum. todas, no dia seguinte acorda com aquela ressaca. Isso não é uma dependência, mas é Uhum. também uma forma de abuso, mas não Uhum. chega a ser Tá, uma dependência. é diferente. São coisas Perfeito. diferentes, Uhum. certo? Mas se você está sempre fazendo o uso desse binge, né, desse uso abusivo, e isso está te atrapalhando, aí já é Se considerada torna. a dependência. Fora que o álcool ele é a porta de entrada, geralmente, para outras substâncias. Uhum. Geralmente começa ali no álcool e na maconha, e aí o álcool, ele inicialmente ele vai agir mais como um ativador, mas depois ele age como um depressor do sistema nervoso central. Nessa hora que ele começa a agir como um inibidor, vai dando aquele sono, aquele cansaço. Aí chegou de novo o amigo, prova aqui uma cocaína, prova aqui uma Uhum. bala, prova aqui, às vezes até a maconha. A maconha não é tão Esse. ativadora, Aham. né? Não excita tanto o sistema nervoso central, mas geralmente está ali do lado, né? Uhum. Como companheiro do Sim, álcool, digamos sim. assim. Ou seja, sempre através dessa socialização, né? Essa forma de estar incluído e ser pertencente do grupo, e estar na mesma vibe, estar naquele mesmo ritmo que os outros amigos estão. Então Isso, é uma armadilha. sim. E muitas vezes também, quando a gente vai para um evento social, tem a bebida alcoólica ali no Uhum. meio. Se não tiver uma bebida alcoólica sendo servida, as pessoas já Estranho, né? estranham, ficam questionando. E se todo mundo estiver bebendo menos você tiver, né? Aí as pessoas perguntam o que foi que houve, acha que a mulher Uhum. está grávida, Aham. acha que a pessoa vai trabalhar mais tarde, tem que ter algum motivo para não estar bebendo naquela situação. É a única
substância que as pessoas precisam se justificar para não usar, né? Isso. E também tem muita questão das propagandas veiculadas, né? Se a gente for perceber, o álcool é uma droga, só que é uma droga legalizada. Tanto Sim. ele quanto o tabaco são drogas legalizadas no Brasil. Uhum. Porém, o tabaco não é mais mostrado na televisão, né? Por causa de diversas sanções que foram colocadas pelo governo, por causa a longo prazo do risco de câncer e afins. E o álcool também tem risco. Sim. Tem risco ele vai gerar esse risco de cirrose hepática, que pode dar o câncer de fígado, né? Uhum. Também vai alterar a questão de colesterol, e isso vai fazer com que tenha que seja um fator de risco para obesidade, que seja fator de risco para AVC, para infarto. Então, o álcool, ele age no corpo inteiro também, só que não foram colocados limites para divulgação do uso do álcool. Tanto que até hoje se tem propagandas na televisão sobre a cerveja, Sim. sobre a vodka, um influenciador fazendo aquela propaganda no Instagram. E a gente normaliza isso porque já está dentro da cultura brasileira. Isso já vem desde a infância e se perpetua. Então, assim, a sorte entre aspas, né, que a gente tem hoje é que a nova geração de pré-adolescentes, adolescentes, não estão fazendo tanto uso abusivo de álcool, porque eles estão querendo viver uma fase mais de saúde, fitness, postar as coisas nas redes sociais, de que está indo malhar. Então, o álcool atrapalha, de certa forma, isso, né? Porque quem vai beber, bebe o dia todo, às vezes estende pela noite e madrugada, e no dia seguinte tá ali de ressaca, não consegue fazer mais nada. Quem é que vai conseguir acordar às 5 horas da manhã para ir malhar, para ir correr, para o crossfit, né? Sim. Não tem condição. Como é que surge no consultório essa questão como uma demanda de fato, né, em termos da dependência do álcool? Tem duas formas, né? A pessoa pode trazer essa questão como problema, como sendo foco da consulta em si, e a gente vai tratar, porque tem medicações que vão fazer reduzir o desejo, a vontade, vai ser analisado também os contextos em que são usados o álcool, e se de fato está tendo uma dependência, se isso já não é algo que ultrapassou a parte só psiquiátrica e já está também tendo repercussões no corpo. Então, muitas vezes eu já peço diversos exames para ver se não tem nenhuma alteração que eu tenha que alinhar com algum outro profissional. E tem também quando a pessoa não traz a questão, mas na entrevista psiquiátrica, na anamnese, eu sempre pergunto sobre o uso de substância, e se usar desde quando que usa, a frequência que usa. E muitas vezes a pessoa não tem noção de quanto isso é prejudicial. Isso é muitas vezes perigoso, porque quando a pessoa não quer tratar, não tem como a gente tratar algo que a pessoa não quer. A gente não pode obrigar, a pessoa tem autonomia de decidir sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Então, eu não posso obrigar uma pessoa que eu vejo que está se prejudicando por uso do álcool, ela dizer, doutora, eu não quero isso para mim, não interfere e tudo bem. Aí eu só posso orientar. Bom, então assim, essas são as formas que eventualmente surgem no consultório. E que recomendação? Porque a gente começou falando sobre em que momento surge, né? O uso, e aí vem a curiosidade, vem a busca de inserção nos grupos, muitas vezes a própria família sugere, e aí esse jovem, muitas vezes nem tem maioridade ainda, ele começa a experimentar, às vezes induzido pela família, às vezes não, às vezes escondido também, mas o que que se sugere em termos de prevenção? Porque a gente sabe que o tratamento é como você falou, né? Tem as medicações, tratamento e tudo mais. E muitas vezes a pessoa não quer. Mas tem como prevenir? Prevenir o início ou prevenir a continuidade do uso? A gente podia falar das duas coisas, né? Prevenir o início é mais difícil, né? Por causa dessas influências. Então, assim, tanto para prevenir o início quanto para prevenir a continuidade do uso,
evitar pessoas que fazem uso daquela substância. E se você tiver num ciclo de amigos, são muito amigos, é você saber dizer ou não. Você não precisa limitar a felicidade ou a alegria de estar em algum momento social a uma bebida alcoólica. Você pode Uhum. estar feliz e estar curtindo o dia e ficar até o final do rolê, né? É. Sem consumir. Não tem Uhum. problema. Muitas vezes a gente se sente pressionado e essa pressão é que faz ter o uso. Sim. Mas aí É difícil, é né? difícil, é muito difícil. Eu já escutei, por exemplo, de paciente adolescente que foi para o rolê e lá queria ficar embriagado o mais rápido possível. Então eu tomei, nem sei o que eu estava tomando. Misturei um monte de coisas. Então tem muito desconhecimento sobre o próprio uso da bebida também, né? Tem, e tem o uso dela como fuga, né? Muitas pessoas começam o uso do álcool até porque estão passando por um momento de estresse, um momento de ansiedade, um momento de depressão, que aí sai com os amigos e eles acham que vai ajudar, por isso que oferece, né? Acaba oferecendo, achando que vai ajudar o paciente daquela maneira. E muitas vezes faz é criar um problema para o futuro. Nem sempre se torna um problema, mas Hum. aí, quando vê, acaba que já se tornou, né? Doutora Dara, muito obrigada por falar desse assunto tão pertinente na nossa sociedade. Espero que o pessoal goste, né? E, gente, doutora Dara Alencar é psiquiatra, atende aqui na Vivere. Se você tem alguma questão, seja relacionada a álcool ou qualquer outra questão que precisa de uma consulta com o psiquiatra, então agenda aqui com a gente, nos segue nas redes sociais, entre em contato pelo link da bio e agenda aqui com a doutora Dara.